Teresa, penúltimo capítulo. Teresa e Arthur se beijam apaixonadamente. Ele pergunta por que vão se separar, já que se amam tanto. Teresa segue ofegante. Ela confirma a Arthur que há muito tempo está apaixonada por ele. Arthur recebe uma ligação de Carminha. Arthur diz a Teresa que os papéis do divórcio deles já estão prontos. Ele tira a aliança e diz a Teresa que aquele anel é uma porcaria, um lixo, igual o casamento deles, que ela converteu nisso, ao preferir o dinheiro em vez do amor que sente por ele. Arthur diz que agora tudo se acabou. Teresa diz que sempre lembrarão dos momentos bons que passaram juntos. Arthur diz que também tiveram momentos muito ruins, que foi a traição dela, mas que será só lembranças. Ele a beija para se despedir dela. Arthur diz a Teresa que ela pode procurá-lo para passar a noite com ele, antes do casamento com Fernando, do mesmo jeito que ela fez com ele, ficando com Mariano. Arthur manda um beijo para Teresa e fica parado chorando perto da escada. Teresa se ajoelha e pega a aliança do lixo. Ela chora muito. Arthur também chora. Mariano está de volta ao hospital. Mariano pede a mão de Aurora em casamento para Heitor. Heitor fica feliz pela sua filha e aceita que Mariano case com sua filha. Teresa está em lágrimas, mas ainda há tempo de mudar e corrigir os erros antes que seja tarde demais. Mas ela não consegue fazer com que seu amor seja maior que sua ambição. Fernando chega até Teresa. A bonequinha diz que já resolveu os assuntos com Arthur no escritório e o divórcio deles já está pronto. Fernando sorri e diz que eles já podem se casar. Teresa diz que sim. Fernando diz que quer que sejam marido e mulher o mais rápido possível e pede que adiem um casamento. Teresa diz que não, porque não podem mudar a data devido aos convidados. Fernando beija Teresa e aceita o que ela propõe. Fernando pergunta por que ela estava chorando. Teresa diz que as coisas não vão nada bem no julgamento com a mãe dele. Fernando percebe que corre risco de perder toda a herança deixada pelo seu pai. Teresa diz que pode impedir que isso aconteça. Teresa diz a Fernando que ninguém pode tirar o que já não é dele. Ela propõe dele passar toda a fortuna para o seu nome, pois assim Oriana não conseguiria tirar. A víbora seduz o bonitão. Rubens e Genoveva estão escondidos em uma pocilga. O ceboso está com um bebê de esperança. Genoveva está fascinada pela criança e já pôs o nome do bebê de Paulinho. Os descarados querem se vingar de Teresa por todas as maldades que ela cometeu contra eles. Fernando come os lábios de Teresa com muita paixão e fica ofegante. Teresa diz a Fernando que se ele passar as empresas para o seu nome, tudo seria patrimônio deles dois. Fernando aceita passar tudo para o nome de Teresa. Os dois se beijam. Anoitece. Arthur diz a Lúcia que seu divórcio já é um fato. Lúcia diz a Arthur que finalmente ele está divorciado e é um homem livre. A Morena fica feliz e beija o Garanhão. A Aurora e Mariano vão à casa de Regina e Armando. A Aurora diz a todos que seu sonho vai se tornar realidade e vai se casar com Mariano. Todos ficam felizes, em especial Joana e Regina. Teresa e Fernando recebem a visita de um advogado. Completamente apaixonado, Fernando está disposto a cometer a burrice de passar todos os seus bens para a descarada. Fernando diz a Teresa que lhe dói muito tudo o que está acontecendo com sua mãe. Teresa o manipula e o consola. Fernando assina os papéis. A Aurora pede que Joana faça seu vestido de noiva. Joana aceita. Patty decide ajudar. No dia seguinte, Regina diz a Teresa que ela não está certa em querer se casar com Fernando. Teresa diz que tem certeza do amor que Fernando sente por ela. Regina questiona a filha o que sente pelo Moreno. Teresa rejeita a pergunta e fala que já está preparando seu casamento com Fernando. Regina fica chateada. Joana se junta a elas. Teresa fica sabendo que Aurora vai se casar com Mariano. Regina diz que eles vão se casar muito apaixonados. Joana propõe de fazer o vestido de noiva da afilhada. Ela rejeita e diz que pode comprar. Teresa diz à madrinha que não pode fazê-la cansar, já que ela se comprometeu em fazer o vestido de noiva de Aurora.
Teresa diz que seu casamento só será no civil. Oriana parabeniza seus executivos pelo que estão fazendo nos negócios. Teresa visita Oriana e pede para ela lhe aceitar como nora. Oriana diz que prefere cair morta. Teresa diz a Oriana que é poderosa e tem uma procuração assinada pelo Fernando. Oriana fica surpresa. Mais tarde, Rubens aproveita uma distração de Lena para entrar na casa de Teresa. Teresa está resolvendo alguns negócios com o advogado. Teresa pede ao advogado para vender todas as empresas do Fernando em total descrição, para terem o dinheiro da fortuna em mãos. O advogado aceita trabalhar com Teresa e vender as empresas. Fernando procura Oriana e diz que gostou dela ter ligado e espera que seja uma trégua na guerra que lhe declarou. Oriana diz que ama ele e não gosta que sejam distanciados. Oriana diz que gostaria de fazerem as pazes. Fernando pensa que ela aceitou seu casamento com Teresa e entrega o convite para ela. Oriana rasga o convite na frente do filho e diz que chamou ele ali para pedir pela última vez para ele não só desfazer esse maldito casamento, como também anular o acordo que fez com Teresa em relação à fortuna dele. Fernando diz que ela só se mete na sua vida para destruir. Oriana diz que a única coisa que quer é que ele caia em si, que reaja, porque Teresa está planejando ficar com tudo e lhe procurou para zombar dela. Oriana pergunta a Fernando se deu poder a Teresa para administrar os bens dele. Fernando grita com a mãe, a chama de louca e diz que não iria permitir que ela o deixasse na rua. Oriana o chama de imbecil e diz que quem vai deixá-lo na rua é Teresa. Fernando provoca a mãe, falando do seu pai, dizendo que ele não suportou mais ela e ela mesma o matou. Oriana dá um tapa bem dado em Fernando. Fernando diz à mãe que essa é a última vez que ela o vê e jamais irá perdoar tudo que ela fez. Oriana passa mal e sofre um AVC. Fernando se desespera. O advogado vai embora. Rubens chega até Teresa e ameaça ela com uma arma. Ele diz que ela gosta de brincar com os outros, mas agora vai saber o que é estar do outro lado. Rubens diz a Teresa que por culpa dela, Esperança terminou com ele. Mayra soube da fraude que ele fez e por culpa dela, a polícia descobriu como Nico morreu. Rubens diz que ela vai pagar por tudo que fez a ele, Genoveva e Aida. Teresa manda Lena dispensar todos os empregados e sair da casa. Aurora diz a Fernando que Oriana sofreu um AVC e pode sofrer algumas consequências. Maricruz diz a Otávio que sente muito. Ops, Aurora e Fernando. Heitor diz a Aurora e Fernando que o estado de Oriana é muito grave e ela não reagiu. Aurora diz a Fernando que ela e todos do hospital vão fazer todo o possível para salvá-la. Rubens segue ameaçando Teresa. Teresa diz que vai ajudá-lo, mas pede que ele lhe desamarre, porque suas mãos estão doendo muito. Rubens diz a Teresa que sua vida era perfeita, até aparecer ela e Mariano. Ele culpa Teresa de tudo de ruim que lhe aconteceu. Diz que tinha tudo e por culpa dela perdeu. Fernando vai ver a mãe e diz que sente muito tudo o que aconteceu e a ama. Oriana segue inconsciente. Teresa chora muito e diz a Rubens que espera que o dinheiro de Fernando seja tudo o que ele quer. Rubens liga para Genoveva e diz que já tem Teresa em mãos e vão receber tudo o que precisam. Arthur chega na casa de Teresa e ao encontrar Rubens, o agride. Arthur corre atrás de Rubens e o espanca. Teresa vê a briga. Os policiais pegam Rubens. Teresa é solta por Arthur. Ele a tranquiliza. Teresa diz a Rubens que ele vai voltar para a cadeia e ficará preso para sempre. Hernan diz a Esperança que acha que a razão de viver deles será viver dia a dia, procurando o Rodrigo e serem felizes. Teresa devolve Rodriguinho para a Esperança e diz que a polícia está lá fora e um pediatra precisa atender o bebê. Esperança e Hernan se emocionam e ficam muito felizes. Teresa e Arthur sorriem. A Aurora diz a Fernando que a mãe dele está com todo o corpo paralisado e não pode falar. Fernando sofre. A Aurora diz que com o tempo, Oriana pode superar esses problemas fazendo reabilitações.
Fernando diz que por sua culpa, sua mãe ficará presa a uma cama pelo resto da vida. Teresa chega ali. Fernando revela à amada que sua mãe sofreu um derrame cerebral. A víbora abraça o garotão e arregala os olhos, se surpreendendo com tudo. Teresa consola Fernando. Ao anoitecer, Teresa encontra Aida no hospital, provoca a loira e diz que Rubens tentou sequestrá-la e usá-la para fugir do país no avião de Fernando. Aida fica chocada. Teresa diz a Aida que Rubens e Genoveva estão na prisão. Teresa questiona a Aida quem delas está pior agora. Teresa questiona se é ela que era pobre com um pai mecânico, uma mãe lavadeira, ou ela com um delinquente e assassino como pai. Teresa diz a Aida que disse que ela iria pagar por todas as humilhações que lhe fez passar. Aida sofre ao ser pisoteada pela embramala da Teresa. Fernando diz à mãe que adiou o casamento com Teresa por causa dela. Fernando diz à mãe que Teresa o ama e está disposto a ajudá-los. Fernando beija a mãe e sai. Teresa vai ao quarto de Oriana. Teresa debocha de Oriana e diz que quando ficou sem se mexer, ela tratou de provocá-la, apesar do seu estado. Teresa diz a Oriana que não é como ela, e a única coisa que lhe dá raiva foi não ter dito a ela antes que Fernando lhe cedeu metade de todas as empresas. Oriana fica surpresa e se sente mal. Teresa diz que isso foi culpa dela. Teresa diz a Oriana que é como ela disse, apesar de ser pobre e sem educação, é muito preparada. Teresa diz a Oriana que vai levá-la para morar na sua casa e ela estará abaixo dos seus cuidados. 2 semanas depois, Joana e Regina vão à casa de Teresa. Regina tenta fazer Teresa reagir e não se casar com Fernando. Teresa está disposta a tudo para conseguir ainda mais dinheiro. Lena diz a Teresa que acabou de chegar a moça da revista espanhola. A moça entra na casa para entrevistar Teresa. Regina e Joana dão boa tarde para a senhorita. Elas decidem escutar a entrevista. A moça pergunta a Teresa sobre a família dela, os pais. Teresa diz à moça que por desgraça seus pais morreram há muito tempo. Regina fica surpresa ao ser renegada pela própria filha, na sua cara. Joana se decepciona. Rubens já está no presídio. Um cara barbudo provoca o fortão. Joana se levanta e diz: Teresa? Teresa diz à madrinha que dói falar disso e ela sabe. A moça pergunta se aconteceu algo. Regina diz que Teresa tem razão e não tem pai nem mãe e elas não têm nada o que fazer ali. Joana chama Teresa e manda Regina esperar. Teresa diz à madrinha para, por favor, sair, que depois se falam. Teresa diz que Joana entende o porquê ela faz as coisas. Teresa diz à moça da revista que Joana é sua babá e, por isso, toma atribuições que não lhe correspondem e é sua criada desde que ela era criança. Joana sofre muito e seu coração se parte. O advogado entrega para Teresa o cheque certificado com o valor total que recebeu das empresas de Fernando. Teresa se surpreende e diz: 300 milhões. O velho deseja felicidades a Teresa. Teresa abraça o cheque e diz: ai, eu sou milionária, eu sou milionária, eu sou milionária. Teresa dança sozinha no escritório. Teresa destruiu corações, destruiu sentimentos, conseguiu o que sempre sonhou. Mas a que custo? Enquanto isso, do lado de fora, Regina chora por ter sido renegada pela filha. Joana chora. Regina diz a Joana que Teresa desprezou elas. Joana não entende como Teresa foi capaz de dizer isso. Regina diz que pensou que Teresa tinha mudado, mas era tudo mentira, e ela sempre sentirá vergonha delas. Regina diz a Joana que dói na sua alma e no seu coração dizer isso. Mas sua filha é muito má. Teresa admira o cheque e diz que tem tudo o que sempre sonhou, mas que só falta Arthur. Fernando chega até Teresa, pede perdão pelo atraso e elogia a mulher. Ele diz que logo irão se casar e, por fim, ela será sua. Teresa diz: não, Fernando, eu sinto muito, mas eu não vou me casar com você. Fernando fica chateado. Arthur, por telefone, pede que Mariano
lhe comunique sobre o estado de Oriana, pois ela é muito importante para ele. Arthur diz a Lúcia que Oriana está começando a reabilitação, mas que Mariano disse que talvez com o tempo ela possa recuperar os movimentos. Fernando diz a Teresa que não entende ela, porque vieram entrevistá-los, porque estão a ponto de se casar. Teresa manda ele dar a desculpa que quiser para a jornalista, mas que não irá se casar com ele, porque não o ama. Fernando se chateia e segura Teresa forte, dizendo que isso não pode ser, e ela o disse. Teresa debocha e diz que se equivocou. Fernando diz que ela não pode mudar de opinião assim do nada. Teresa diz que pode, e ele fez o mesmo com Luísa, desprezando a moça quando se deu conta que não a amava, e é isso que está fazendo com ele. Fernando pergunta em que momento ela deixou de amá-lo. Teresa diz que talvez se confundiu. Fernando pede que ela não lhe faça isso, porque será sua esposa, sua mulher e a ama. Fernando beija Teresa, abraça ela e beija o pescoço dela. Teresa manda ele ir embora dali e não voltar nunca mais à sua casa. Fernando diz que de nenhuma maneira aceitará isso. Arthur diz a Lúcia que amanhã sairá de viagem. Lúcia diz que ele faz bem em querer ir visitar Luísa e vai sentir falta dele. Arthur diz a Lúcia que ela foi uma verdadeira luz no inferno que ele tem vivido. Os dois se beijam. Teresa desfila. Fernando diz que ela o traiu, enganou ele e só usou como sua mãe mesma o alertou. Fernando diz que ela só queria o seu dinheiro. Teresa diz que pelo menos ele pode dar o consolo a Oriana de que ela conseguiu o que queria, porque finalmente não irá se casar com ele. Fernando diz que é por causa do Arthur, e ele tinha razão. A víbora diz para ele sair dali, porque senão vai ligar para a polícia. Fernando diz que irá embora sozinho. O moço chora e sai da mansão. Teresa sobe as escadas desfilando e ao chegar no topo encara a câmera e diz: ser ou não ser? E eu sou. Teresa, último capítulo. Teresa sobe e vai para o seu quarto. Teresa abraça seu urso, chora e diz: ai, você me faz tanta falta, Arthur. Não vou cometer o mesmo erro que cometi com Mariano, porque já comprovei que não posso viver sem ti. Vou te conquistar, Arthur. Assim será, mesmo que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Lúcia diz a Arthur que tomara que essa viagem dele o ajude a esclarecer as ideias e que quando ele voltar, talvez eles tenham algo mais sério. Arthur diz que não pode prometer nada, mas não vai negar a oportunidade de ser feliz. Lúcia já está animada. Ela se despede do professor e diz que vai ir na farmácia. Regina e Joana chegam em casa destroçadas. Regina diz que não há nada mais para dizer e aguentou a morte de Rosinha, do seu marido, e agora o desprezo de Teresa. Quer dizer que vai estar sempre ali. Regina diz a Armando que ainda bem que ele não está ali para ter visto do que Teresa foi capaz. Joana diz que não pode acreditar e que Teresa disse foi horrível, mas negar a própria mãe, que deu a vida, foi ainda pior. Teresa foi injusta, mal agradecida. Regina chora e diz à comadre que Teresa se envergonha dela. Joana diz que delas, e é difícil se dar conta de quem Teresa é. Joana e Regina se abraçam, ambas chorando muito. Tocam a campainha da casa de Lúcia. Arthur vê que é Teresa. Ele pergunta o que ela faz ali. Teresa diz: "Para onde você vai, meu amor? A gente precisa conversar." Arthur diz que está cansado dela e dos jogos dela e pede que ela vá embora. Teresa diz que não vai mais se casar com o Fernando. Arthur pergunta se Fernando se negou a satisfazer os caprichos dela e ela veio ali para fazer ciúmes nele, ou Fernando soube quem ela é na realidade e a mandou pro inferno. Teresa diz a Arthur que foi ela quem terminou com Fernando e que mandou ele pro inferno, porque não pode se casar com ele, já que não o ama. Teresa beija Arthur. A Aurora e Mariano ficam sabendo que Teresa renegou Regina na frente de uma jornalista. Eles consolam a velhinha. Regina diz que tinha medo de pensar do que Teresa era capaz para ganhar dinheiro e ela trocou amor pelo dinheiro, mas jamais pensou que ela negaria a própria mãe e na sua cara. A Aurora diz a Regina que ela devia ter dito a verdade para a jornalista. Regina diz que não valeria a pena
E Teresa nunca a amou, e pensou que ela gostaria que Joana fosse a mãe dela, mas também ela renegou Joana e a humilhou, dizendo que era sua criada, sua babá. Teresa diz a Arthur que ele perdeu a fortuna por ajudar Sans e agora tem o dinheiro que precisam para ter toda a felicidade que merecem. Arthur diz que esse dinheiro ela tirou do Fernando e ela é pior do que ele pensava. Arthur manda Teresa ir embora dali, porque não quer mais vê-la. Teresa manda ele pensar, pois eles ainda têm tempo de ser felizes. Arthur diz que ela teve muitas oportunidades e desperdiçou todas. Ele enxota a víbora da casa, bem no momento que Lúcia chega da farmácia. Lúcia diz a Arthur que ele fez o que tinha que fazer. Teresa chora do outro lado. Joana chora nos braços de Roberto e pergunta o que fez de mal para Teresa se portar assim com ela. Roberto diz que ela não fez nada de mal. Joana diz que Teresa era como sua filha. Roberto diz que ela deu amor demais para Teresa, a mimou demais. Joana diz que Teresa a negou e disse que ela era sua criada, sua babá, e pensava que era como uma segunda mãe para ela. A Aurora diz a Joana que ela tem uma filha, e é ela. A Aurora abraça Joana. Teresa chega em casa, vai direto para o seu quarto e abraça seu urso, e diz que cedo ou tarde vai convencer Arthur a voltar com ela, porque ele é seu, só seu. Genoveva está na cadeia. Gema e suas colegas cortam os cabelos da Bruaca. Rubens tem problemas com os colegas de cela e, por não ter dinheiro para pagá-los, acaba sendo morto brutalmente, a facadas. Oriana segue no hospital. Fernando visita a mãe. Ele chora e diz que ela tinha razão. E Teresa é a pior das mulheres e só queria seu dinheiro. E ficou com a casa que deu para Luísa, com o dinheiro das empresas, e ficou praticamente com a metade de toda a sua fortuna. Teresa visita a Ida e revela que Rubens morreu. A Ida fica chocada. Teresa diz que veio dizer tudo a ela, para ela não saber por telefone. Teresa diz que Rubens deve ter sofrido muito, já que morreu esfaqueado. A Ida pergunta se Teresa não tem respeito nem pela morte, já que veio zombar dela. A Ida diz a Teresa que ela não vale nada. Teresa diz que vale muito mais que ela. Teresa humilha a Ida, dizendo que o dinheiro que ela tem é de Mayra e que ela foi filha de um presidiário. A Aurora e Mariano chegam ali. Teresa debocha e diz que é um prazer vê-los e pergunta quando eles vão se casar e lhe dar o convite. Mariano pede que ela não seja cínica. A Aurora pede que Teresa não ponha o pé na igreja, pois não querem vê-la. A Aurora diz que iriam convidá-la por consideração a Regina e Joana, mas depois do que ela fez com elas, não vai mais. A Aurora diz a Teresa que ela não vale nada. A Aurora e Mariano vão consolar a Ida e Teresa segue intacta. Arthur diz a Joana que sente muito o que Teresa fez. Joana diz que se deu conta de que muitas coisas que Teresa disse era mentira. Joana diz que está profundamente decepcionada e machucada. Roberto anima a esposa e diz que a vida segue e talvez algum dia possam adotar um filho com a ajuda do professor. Fernando vai à casa de Teresa e grita, dizendo que não pode acreditar e pergunta com que direito ela tirou seu dinheiro e vendeu suas empresas. Teresa diz que eram suas e ele colocou ela no seu nome e diz que se ele quiser brigar legalmente que faça, mas que ela tem mais chances de ganhar. Fernando pergunta por que ela fez isso. Teresa diz que tomou essa decisão pelo bem dos dois, porque assim ele pode voltar para o lado de Oriana e resolver as coisas com ela, porque há a culpa de vê-la nesse estado e está o matando. Fernando diz que é mentira e ela não fez por isso. Teresa diz que se deu conta de que não o ama suficiente. Fernando, iludido, diz: "Não, Teresa, meu amor, não me diga isso. Eu não me importo com dinheiro, só quero você. Fica com tudo, mas não sai do meu lado, por favor." Arthur dirige na estrada e se lembra de quando disse para Teresa que queria se casar com ela. Ele relembra vários momentos juntos de brigas, separações. Teresa diz a Fernando que ele não tem dignidade. Ela pede que ele reaja e assuma as coisas como homem. Teresa diz que Oriana tinha razão de se preocupar com ele, porque ele é um tolo, manipulável, imaturo, e está acostumado com a boa vida e as mulheres, e agora a vida o cobrou. Teresa diz que não poderia estar ao lado de um ser tão repugnante como ele. Ela pede que ele não a procure, porque eles não têm mais nada para conversar. Fernando diz que se ela tirou o dinheiro dele, que era o único que se importa, agora que tem, quer se desfazer dele. Teresa pede que ele não se faça de vítima e que vá.
Muito furioso, Fernando vai embora. Esperança chega ali e pergunta a Teresa se não vai devolver o dinheiro para Fernando. Teresa diz que ele tem um pouco mais e Oriana também. Esperança diz que ela disse que amava Fernando. Teresa diz que não tirou o dinheiro de Fernando e ele foi quem lhe deu. Teresa diz que não pode se casar com Fernando e ama o Arthur. Esperança diz que isso é impossível e acha que ela perdeu Arthur para sempre. Teresa diz que cedo ou tarde terá Arthur ao seu lado. Arthur sofreu um acidente na estrada e aparece desmaiado e muito ensanguentado. Esperança diz a Teresa que ela deixou Arthur por outro. Teresa diz a Esperança para não repreendê-la, pois ela se envolveu com Rubens e Hernan e virou amante de Rubens, porque ele a dava dinheiro. Teresa diz a Esperança que ela também queria dinheiro, mas não soube agir como ela. Teresa diz a Esperança que chamou ela para dar a boa notícia da morte de Rubens. Esperança fica chocada com a frieza de Teresa e vai embora. A polícia vai à casa de Teresa. O policial diz que aconteceu um acidente automobilístico na estrada e encontraram os documentos de Arthur. Teresa diz que Arthur é seu marido e pergunta o que houve. O policial diz que o carro capotou, mas não encontraram o corpo de Arthur. Começam as buscas por Arthur e Teresa acompanha os policiais. Arthur está sendo cuidado por dois velhos. Teresa está desesperada e quer que o marido apareça. O policial diz a ela que um camponês encontrou um homem ruivo ferido e levou-o para a cabana, longe lá perto de uma serra. Fernando diz à mãe que assim como ela vai se recuperar. Ele também irá se recuperar do coração e do seu ego machucado. Fernando diz à mãe que se não tivesse assim, talvez teria morrido, mas vai seguir em frente por ela e vai cuidar dela até ela ficar bem. E depois vai seguir com sua vida em diante. Teresa encontra Arthur muito ferido. Ela sofre com medo dele ir dessa para melhor. Aida e Mayra chegam em casa com as cinzas de Rubens. Ramon diz a Aida que sente muito e espera que algum dia ela se recupere. Aida está sofrendo muito. Esperança e Hernan estão ali. Mayra pega o filho de Esperança, o observa e diz que Rubens também era o pai dele. Mas hoje ele tem outro pai, que o adora, e uma irmã que espera que algum dia o ame. O Senhor diz a Teresa que tirou Arthur do carro, colocou ele no burro e trouxe ele até ali. Teresa agradece ao velho por ter salvado seu marido. Chegam enfermeiros que pegam Arthur para levarem ele para o hospital. A Aurora diz a Aida que Arthur foi levado para o hospital após ter sofrido um acidente. Lúcia recebe a notícia do acidente de Arthur. Lúcia liga para Luísa e pede que ela venha o mais rápido possível para o México, pois Arthur sofreu um acidente. Teresa chora e pede que Mariano salve seu marido, e não importa o quanto custe. Mariano diz a Teresa que não se trata disso, e Arthur perdeu muito sangue. Ela pede que ele faça tudo. Mariano diz que estão fazendo todo o possível, e não por ela, mas sim por Arthur. Mariano diz que as possibilidades de Arthur sobreviver são poucas. Mariano diz a Teresa que se ela tem algo a dizer a Arthur, que diga agora, pois talvez ele não passe dessa noite. Teresa vai ver o ex-marido no quarto e diz: "Meu amor, Arthur, por favor, não morra. Eu te amo. E te amo mais do que ninguém no mundo. Você tem que se recuperar, porque se você partir, eu vou ficar louca." Lúcia chega ali e diz a Teresa que ela não tem nada que fazer ali. Teresa diz que trouxe Arthur para o hospital e só queria vê-lo. Lúcia diz que Arthur não ama ela mais. Teresa sai. Lúcia fica ao lado do ficante. No dia seguinte, Luísa chega ao hospital, abraça Lúcia e pergunta do seu irmão. Roberto agradece a Regina por ter deixado eles fazerem a festa de Joana ali. Esperança leva o bolo. Todos ficam surpresos. Eles surpreendem Joana na verdade e cantam parabéns para ela. É uma festa surpresa. Lúcia diz a Luísa que Arthur ficou horas perdido e Teresa fez de tudo para encontrá-lo. Luísa diz que pelo menos Teresa fez algo bom nessa vida e deve ter ficado com a consciência pesada e por isso fez. Lúcia diz a Luísa que pouco antes do acidente, Teresa procurou Arthur na sua casa. Lúcia diz que Teresa não se casou com Fernando. Roberto dá um pingente de presente para Joana. Eles se beijam. Joana diz que é muito importante para ela que eles demonstrem carinho. Teresa chega ali. Regina diz: "O que faz aqui?" Teresa diz: "Mamãe, eu..." Regina diz: "Não me chame assim. Você não tem mãe." Teresa fica chocada. Regina diz: "Você se esqueceu que disse que seus pais morreram? Como agora eu estou morta para você? Vai e não volte nunca mais."
Teresa diz à mãe que o que disse foi só para uma revista. Regina diz que em uma entrevista que ela negou o ser que a deu a vida e nada justifica o que ela fez. E nunca pensou que ela negaria a própria mãe e na sua cara, como se não valesse nada, como se o que sentisse não importasse. Teresa diz que pensou que ela iria entender. Regina diz que entendeu que ela não a ama e que só pensa nela, e que os anos que tentou que a ambição não a dominasse foram anos desperdiçados e já se cansou. Regina diz: você quer me negar? Quer se esquecer dessa vila? E do que você foi, da sua família, de um pai trabalhador e honesto que sempre te apoiou? De uma irmã que te apoiava e te admirava pela vontade de vencer? E de uma mãe que, olha, não tem umas unhas longas, nem as mãos cuidadas, por ter que ficar lavando pra fora, pra te dar o que comer. Muito chorosa, Teresa diz: me perdoa, mamãe, eu não pensei que você daria tanta importância para aquilo que eu fiz. Regina diz: eu dou a importância que tem, Teresa. Não quero que volte a colocar um pé aqui, e muito menos que se aproxime de mim. Regina sai. Teresa sofre. Regina chora e sofre e pede perdão à virgenzinha por rejeitar assim sua filha. Roberto pede que Teresa vá embora. Teresa diz ao intrometido que sua mãe está chateada, mas que vai passar. Esperança diz a Teresa que ela já não pertence àquele lugar e não quer conviver com eles. Johnny diz que Teresa veio zombar deles porque ela é rica e eles não, mas pelo menos eles são felizes. Patty diz a Teresa que sempre a admirou, porque estudando e trabalhando ela conseguiu muitas coisas, mas isso de negar quem deu a vida? Teresa pede que eles não se metam e chama a madrinha para dar um presente para ela. Joana se vira e diz: e desde quando as patroas parabenizam as criadas? Foi isso que você disse, que eu era uma criada sua, que não tomava atribuições que correspondiam. Teresa pede que a madrinha não lhe faça isso, pois sua mãe não a surpreende. Mas ela? Joana diz que estava cega e não tinha visto quem ela realmente é. Joana diz que sabe como ela lhe vê. Joana pergunta se ela veio contratar um chofé, como Johnny, uma costureira, como a Patty, ou uma mariachi de quinta, como o Roberto. Teresa diz que teve que dizer isso porque era para uma revista muito importante. Joana diz que se envergonha dela e se arrepende de ter dado tanto amor que ela não soube aproveitar. Joana diz: eu te amei como uma mãe, Teresa. Te apoiei em tudo, tudo na vida, mas agora vejo que não valeu a pena. Teresa diz à madrinha que a ama. Joana diz: você só ama você mesma. Joana expulsa Teresa dali. Teresa vai embora. Joana chora e sofre muito. Do lado de fora, Teresa sofre após ser rejeitada pelas pessoas que lhe amavam. Lúcia e Aurora estão ao lado de Luísa. Lúcia diz a Luísa que Oriana teve um derrame cerebral. Luísa fica surpresa. Teresa vai ao cemitério e visita o túmulo do pai. Teresa diz ao pai que ele foi o único que sempre lhe entendeu, e agora todos lhe deram as costas e ninguém quer escutá-la e está sozinha. Ela diz que sempre quis se superar, sair da pobreza, ter uma vida melhor. Mas de nada serviu seu esforço, porque agora que tem muito dinheiro, ele não está vivo. Teresa sofre e abraça o túmulo do pai. Luísa lamenta com Oriana o que houve com ela, mas diz que a ama. Fernando aparece ali. Luísa se afasta. Luísa diz que sente muito o que houve com a mãe dele. Luísa diz que sente muito o que aconteceu com a mãe dele e espera que ele permita que ela visite a senhora. Fernando diz que ela pode ver sua mãe quando quiser. Fernando pede perdão a Luísa por ter sido um imbecil. Luísa diz a Fernando que isso não é problema seu, mas se alegra em vê-lo, porque está ali pela mãe dele, porque vai dar um neto a ela. Fernando fica surpreso ao saber que será papai. Teresa volta ao quarto de Arthur e diz que está ali ao lado dele. Ela beija o amado e diz que sabe que fez muito mal a ele e que ele não pode perdoá-la, mas pede que, por favor, que ele fique bem, mesmo que não seja para ela. Joana pede que a comadre se anime para ir com ela e Roberto para o interior. Regina diz que não vai ir, porque tem esperanças de que um dia sua filha mude e venha atrás dela.
Luísa diz a Arthur que os dois estão recomeçando. Arthur diz que sim, e está decidido a aproveitar cada momento de agora em diante. Eles se abraçam. Lúcia chega ali e entrega para eles os convites das exposições. Lúcia diz a Arthur que terminou o quadro dele. Teresa vê a Fundação Paloma doar todo o seu dinheiro, 300 milhões de dólares, para aquela fundação que algum dia odiou. Ela também deixa as escrituras de uma casa para a senhora, caso a pessoa que ela vai dar a rejeite. A senhora agradece a Teresa pela doação, em nome de todas as crianças da fundação. Teresa entrega o cheque para a mulher. Quando está saindo da fundação, Arthur encontra Teresa. Teresa diz que veio cumprir sua palavra e entregou tudo o que tinha para demonstrar que mudou e já pode começar tudo de novo com ele. Arthur diz que doar esse dinheiro não é o suficiente. Teresa diz que está muito arrependida. Arthur diz que só isso não basta e ela tem que assumir as consequências do que fez. Teresa diz que fez tudo por ambição, mas agora está igual quando se conheceram, sem nada, e não há impedimento para estarem juntos. E vai pedir perdão para sua mãe e sua madrinha, mas antes precisa do perdão dele. Arthur diz que não pode perdoá-la. Ela insiste, mas Arthur diz que ela fez muito mal e que deu muitas oportunidades. Ele diz que já é tarde demais e não acredita nela. Teresa pede que ele acredite, pois está mudando. Arthur diz que ela nunca irá mudar. Arthur acaba indo embora. Teresa sofre. Porfírio elogia a comida de Patty e diz que ficará cômodo com ela e Johnny. Teresa vai novamente à casa da madrinha. Joana diz a Teresa que não quer vê-la e manda ela ir embora. Teresa diz à madrinha que está muito arrependida e ela faz muita falta. Joana diz a Teresa que há coisas que não se podem recuperar, como o amor que foi pisoteado, o carinho que foi desprezado ou a confiança traída. Teresa diz à madrinha que sabe que ela a ama e diz por favor. Joana diz que a amava como uma filha e teria dado sua vida por ela se necessário. Joana diz a Teresa que agora sabe que todo o tempo ela a viu como inferior e tudo começou quando ela não quis usar o vestido de noiva que tinha feito para ela, mas mesmo assim fez ela trabalhar dia e noite. Joana pergunta por que ela não lhe disse que o vestido que ela e Regina bordaram com tanto amor era tão pouca coisa para ela. Teresa pede perdão. Joana diz a Teresa que ela ainda levou ela para morar com ela e Arthur, porque ainda amava Mariano, e ela a usou para fazer Regina acreditar que ela estava se divorciando de Arthur, porque ele era um bêbado, quando na realidade estava roubando o namorado da Luísa. Joana diz à afilhada que ela a usou todo o tempo e ainda a tirou da vida dela sem remordimentos. Teresa diz que mudou. Joana não acredita, mas diz que se for assim, se alegra, para que ela não faça isso com outras pessoas, mas que seu carinho ela já perdeu. Teresa chora e diz que queria voltar no tempo. Joana diz que não pode, e a ambição dela não teve limite, e ela fez muito mal. Mentiu, traiu e se aproveitou de todos que a amavam. Teresa diz à madrinha que está muito arrependida e questiona por que ninguém acredita nela. Joana diz que é difícil acreditar nela, porque cada palavra que ela disser, cada coisa fará desconfiar dela, e ela a dá medo. Joana sai e deixa Teresa sozinha. Teresa sofre e chora. Hernan chega em casa, abraça Esperança e vê o bebê. Hernan diz que Heitor propôs dele ser o vice-diretor do hospital. Esperança revela a Hernan que está grávida dele. Hernan fica surpreso e eles comemoram. Regina reza por Teresa, pois apesar de tudo, ela é mãe. Teresa chega na casa da mãe e a abraça e diz que ela estava rezando por ela e ainda a ama. Teresa diz que o amor de uma mãe é infinito. Regina diz que estava pedindo à Virgem por ela, porque ela já não lhe dá medo, mas sim pena. Regina diz à filha que ela, sendo bela, inteligente e tão linda, querida, não aproveitou bem nada disso e fez tudo errado. Teresa diz que foi uma tonta e se tivesse ligado para os conselhos dela, estaria com Arthur e agora o perdeu. Teresa diz à mãe que ela ainda a ama. Regina diz que amará ela sempre, mas não é por isso que deixará de corrigir os erros dela. Regina diz a Teresa que a mudança se demonstra com fatos do dia a dia. Teresa sofre. Regina diz que não pode recebê-la de braços abertos enquanto não souber que ela mudou de verdade. Teresa diz que ela não pode lhe fazer isso e é sua mãe, sua mãezinha. Regina diz que ela tem que aprender que não é assim e por ter dado a vida a ela, merece respeito. Teresa sofre, chora muito, abraça a mãe, se ajoelha e pede perdão.
Regina está muito machucada para perdoá-la. Fernando vê a mãe e diz que o que sentia por Teresa não era amor. E o único que o consola é que ela também não será feliz. Ele diz que se deu conta de como Luísa é, mas descobriu que não vai mudar, pois sua natureza é ser livre. Por isso, vai seguir sua vida em frente, mas que nunca se casará. A Aurora diz a Mariano que esses dias foram incríveis e eles têm muitos pontos em comum. Mariano diz que é porque eles veem a vida da mesma maneira. A Aurora pede para prometerem que vão lutar todos os dias pelo que sentem e que serão felizes. Os dois são felizes para sempre e se beijam. Teresa vai ao cemitério e visita o pai. Teresa sente falta dos conselhos do pai e não sabe o que fazer da vida, que rumo tomar. E está totalmente perdida, pois decepcionou todas as pessoas que acreditavam nela e lhe amavam e teve a chance de mudar e não fez isso. E agora se arrepende de todo o mal que fez e já não lhe importa nada. Isso é o amor de Arthur. Teresa volta para casa. Lena diz que estava esperando ela para se despedir, porque irá embora. Teresa fica surpresa ao ficar totalmente só naquela casa. Teresa anda pela casa, se lembrando de algumas coisas horríveis que fez contra todas as pessoas que lhe amavam. Destruída, Teresa sobe as escadas sofrendo muito. Chegando no seu quarto, ela abraça seu urso, o que Arthur lhe deu. Teresa se senta no chão e olha suas joias e diz: sim, claro, ninguém me ama. Todos me deram as costas, mas eu vou começar amanhã. Voltarei a começar. Teresa abraça seu urso e menciona o nome de Arthur diversas vezes, mostrando que sente falta dele. Teresa tem uma alucinação com Arthur atrás da cortina, mas não é ele. Ela chora muito e abraça o urso. Alguém entra no quarto de Teresa e vai até ela. Teresa observa as pernas e ao olhar para cima vê que é Arthur. Teresa abraça Arthur. Ele chora, ela se levanta e abraça o amado. Ambos choram muito por todo o sofrimento que passaram. Arthur e Teresa se beijam apaixonadamente, selando assim e nos mostrando que Arthur perdoou a víbora e que ela ficou com ele. Fim. Calma aí, pessoal. Agora vamos para os dois finais alternativos da novela. Final 1. Teresa saiu de casa com seu urso, morrendo de tristeza por ter sido rejeitada e desprezada por todos. Ela sai da casa, observa ela e vai andando. 6 meses se passam. Vemos uma empresa. Chegam 2 caras. Eles chamam Teresa, funcionária do local. Teresa é apresentada para seu chefe como nova assistente dele. Teresa diz que ele conta com ela de maneira incondicional, porque juntos farão muitas coisas. O chefe diz que espera ela na sua sala. Teresa volta para sua mesa e ajeita sua blusa para mostrar mais seu decote. Teresa anda, desfila, encara a câmera e diz: ser ou não ser, e eu sou. Fim. Final alternativo 2, exibido na reprise de 2018/2019. Teresa chora e sofre e abraça seu urso. Fernando chega ali. Teresa fica chocada. Fernando diz: você é uma maldita, destruiu a minha vida, você me usou e me roubou. Por sua culpa minha mãe está deitada numa cama e não pode falar. Por sua culpa perdi uma mulher a quem eu amava. Ele saca uma arma e diz: tudo por sua culpa, Teresa. E dispara na mulher. Após ter levado o tiro, Teresa abraça seu urso e diz: Arthur, Arthur, você sempre vai ser meu. Teresa sangra até a morte. Fim. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Qual é o final melhor para Teresa? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Tchau e até a próxima.